Boa noite a todos vocês que estão aqui nesta noite. É com grande alegria e com muito temor no coração que eu recebi o desafio de trazer a palavra aos irmãos, aquilo que o Senhor tem para nos falar. Também quero falar um oi e um beijo no coração de você que nos acompanha aí de casa, para você que porventura virá assistir essa gravação que ficará disponível no YouTube e também no Facebook da Igreja União do Mineiro. Que essa palavra que o Senhor trouxe para nós presencialmente, para você online, possa ser instrumento de mudança nos seus relacionamentos. Hoje a gente vai abordar um tema que é a visão sobre a reconstrução de relacionamentos. Esse mês nós temos trabalhado aí uma série de aspectos, com o tema reconstrução. Então nós já trabalhamos aí a visão de reconstrução de comunidade, a reconstrução do serviço na casa do Pai, e hoje nós vamos falar sobre a reconstrução dos relacionamentos. Mas antes de nós irmos propriamente para o texto bíblico, o que eu acho interessante na palavra reconstrução é que ela dá a ideia de que já tem algo construído e nós vamos aperfeiçoar, reconstruir. Nós estamos passando aí pelo processo de reforma do templo para que haja acessibilidade. Então nós estamos construindo um elevador, porque antes não havia. Mas para que haja a construção do elevador e ele tenha plenas funcionalidades, é necessário então que nós fizéssemos uma série de alterações. E isto é reconstrução. Se a gente olhar lá fora, o piso foi substituído, o piso foi rebaixado, houve ali a criação de uma nova rampa. E aqui, logo mais, nós, pela graça de Deus, iremos também trocar o piso, melhorar os bancos, passar por um processo de pintura. Tudo isso entra na parte de reconstrução. É quando a gente aperfeiçoa aquilo que já está construído. E na vida do crente, do momento que nós conhecemos a Cristo até o dia glorioso em que Ele nos chamar, o crente tem que ter isso em mente, que nós estamos sempre num processo de reconstrução. E isso vale para tudo na nossa vida. E hoje nós vamos abordar o tema sobre relacionamentos. Um tema bem tranquilo, né? Porque relacionamento é super fácil. Eu estou enganada? Gente, se tem uma coisa que dá problema na vida de nós, são as relações interpessoais. Na casa, na família, no trabalho, na igreja, sempre há atrito. Eu brinco, eu falo assim, que onde tem gente, tem atrito. Porque nós vamos ver logo mais aqui que às vezes, ou muitas vezes, nós temos dificuldade em nos submeter. Então eu quero convidar você para abrir a sua palavra no texto de Filipenses. Nós iremos fazer a leitura do capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. O texto base, então, para essa mensagem se encontra a partir do versículo 5 até o 11. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Quanto você acha aí na sua palavra de Deus, na sua Bíblia? Quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui quer ter um relacionamento, seja ele conjugal, relacionamento com filhos, relacionamento no seu trabalho, na sua igreja, transformado pelo Senhor, e que sejam relacionamentos que promovam crescimento e alegria? Fala amém. Amém. Amém ou amém? Amém. Gente, eu desejo ardentemente por isso. E nós temos também que desejar isso. E o nosso modelo hoje será o próprio Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus
se dobrem todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Antes de nós falarmos propriamente desse trecho, eu quero que vocês tenham assim, um panorama de por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. Essa carta foi escrita aproximadamente por volta de 60 a 63 depois de Cristo, enquanto Paulo estava preso em Roma, na sua primeira prisão. E ele estava em prisão domiciliar, e então a igreja de Filipenses, que fica na cidade de Filipos, envia Epafrodito para mandar ofertas, suprimentos, para sustentar o apóstolo Paulo. Essa igreja ocupa um lugar muito especial no coração do Paulo. Por quê? Desde lá do início, se vocês podem, depois que vocês fizerem uma leitura desse capítulo, a partir do 1º até o 4º, vocês verão que por 2 vezes Paulo diz assim: desde o início vocês estiveram comigo. Quando todos viraram as costas, vocês me sustentaram. A igreja de Filipenses era uma igreja que o coração dela ardia por missões, e ela sustentava o apóstolo Paulo. Enquanto ele pastoreou por aproximadamente 18 meses, tanto em Coríntios quanto lá em Tessalônica, quem, digamos, pagou o salário do pastor Paulo foi a igreja de Filipenses. Ela era parceira, fiel dele. Então, quando Paulo recebe as notícias do que está acontecendo na igreja em Filipenses, então ele decide escrever essa epístola. Ela tem vários temas que a gente pode dizer, de ensino teológico, doutrinário, mas ela, antes de tudo, é uma carta pastoral. E por isso que eu decidi compartilhar esse texto com vocês, porque nós estamos em comunidade, nós somos chamados para servir uma comunidade, e o nosso lar é uma comunidade. Interessante é que, embora Paulo ele estivesse extremamente feliz também a escrever essa carta, porque por mais de 15 vezes ele cita para a igreja: alegrai-vos, alegremos. Paulo, por diversas vezes, ele é conhecido até como Epístola da Alegria. Tem uma preocupação que ronda o coração de Paulo e que gera uma certa tristeza. E se nós voltarmos no início do capítulo 2, está escrito assim: se, pois, há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos em alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Filipenses, gente? Eu me alegro porque vocês são meus companheiros, eu me alegro porque vocês estão sempre do meu lado, mas eu me entristeço porque entre vós estão acontecendo algumas contendas. Entre vós tem pessoas fazendo coisas para a glória própria, entre vós há desarmonia, desunião. Agora, abrindo um parênteses aqui para a carta de Thaís a Filipenses, capítulo 5. Imagina Epafrodito chegando para o apóstolo Paulo, e eu não sei se vocês lembram que quando ele sai de Filipos até chegar onde Paulo está em Roma, Epafrodito ele quase morre. Ele está à beira da morte quando chega lá. E aí ele passa então um tempo ali se recuperando, e Paulo, juntamente com Timóteo, então redigem essa epístola. Imagine enquanto ele estava ali durante a tarde, trocando uma ideia, e Epafrodito falando assim para Paulo. Isso aconteceu lá, gente, não acontece aqui, tem nem na igreja de quem está nos acompanhando em casa aí. Ele falando assim: então, sabe, Paulo, está rolando umas paradas estranhas lá na nossa igreja. Tem gente brigando, tem gente que anda com um pensamento diferente do outro. E tem 2 irmãs lá que, elas não estão mais batendo as ideias uma com a outra. Tem coisas que você nos ensinou, porque se você não sabe, foi o próprio apóstolo Paulo que fundou essa igreja, que você ensinou e eles estão fazendo tudo o contrário. Porque eles não estão se entendendo.
E eu gosto, de visualizar essa cena assim, para imaginar o coração de Paulo dentro daquela igreja que ele mesmo, fundou, ensinou, doutrinou, saber dessas coisas que estavam acontecendo ali. Trazendo para os nossos dias. Isso também acontece no nosso meio. Lá no começo eu disse que onde há relacionamentos, há atritos. Dentro de uma própria família, muitas vezes nós não temos a mesma linha de pensamento, não temos a mesma mente, não compartilhamos do mesmo coração, não compartilhamos dos mesmos comportamentos e deixamos de lado isso que o Paulo cita aqui, no versículo 1. Não há entranhados afetos e misericórdias. Entranhados aqui, gente, o significado é de entranhas. É de você sentir por aquele que está do seu lado afeto, aquele afeto que vem de dentro, que te comove, que te incomoda, aquele afeto que só o próprio Senhor pode usar. E prova disso são tantos lares desfeitos, tantos casamentos desfeitos, filhos que se voltam contra os pais, membros da nossa comunidade, tantas outras espalhadas sobre a face da terra que se afastam da comunhão, tanto de Deus quanto da casa do Pai, porque se desentendeu com alguém. Ou seja, Paulo está trazendo uma carta amorosa para orientar aquela igreja. E é isso que nós vamos fazer nesta noite. Buscar o exemplo máximo daquele que pode reconstruir os nossos relacionamentos. Então, se nós podemos, e eu acredito que você também já saiu, que o nosso modelo máximo para transformar a nossa realidade é o próprio Senhor Jesus. Atentem comigo no versículo 5. Diz assim, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento, amados, que tem que habitar em nossos corações? Nós temos que ter o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus. Se o nosso sentimento ele não compactua com aquilo que o Cristo nos mostra, então tem algo para a gente observar e mudar. Jesus ele é nosso exemplo primordial, ele é o pilar principal de alguns, vamos dizer, pilares que a gente vai trabalhar aqui. Então, sendo Jesus o nosso exemplo máximo, o nosso pilar principal, a pedra, a rocha angular, se nós observarmos a partir do versículo 6, a gente vai perceber a seguinte, vamos dizer, chave poderosa. Que Cristo se esvaziou para se entregar. Acompanhe comigo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Se tem uma coisa que ninguém pode fazer no lugar de Jesus, é esvaziá-lo. Cristo Jesus, aquele que estava desde o início da fundação do mundo, que formou a mim e a você, ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Mesmo ele sendo Deus, estando com Deus, em comunhão com Deus, compartilhando da mesa de Deus com o Espírito Santo, Cristo abriu mão dos privilégios que a glória o oferecia. Ele se, digamos, rebaixou para que ele pudesse vir a este mundo. E o principal de Cristo nisso era se entregar por mim e por você. Sendo Jesus, Deus Todo-Poderoso, ele em nenhum momento se comparou ao Pai, ou ele quis ser superior ao Pai, como fez Adão e Eva lá no paraíso, como fez Satanás. Cristo, muito pelo contrário, ele se esvaziou de tudo aquilo que o fazia, usufruir das benesses de ser o próprio Deus, para que ele pudesse vir até nós. E a gente imagina, Cristo
lá no céu, Todo-Poderoso, criando a nossa vida, criando tudo que há, criando o ar que você respira, o chão que você pisa, um dia recebe a incumbência do próprio Pai para vir à Terra. E ele não viria só para fazer qualquer coisa, ele veio para morrer, por mim e por você, para que nós hoje pudéssemos ter um relacionamento com o Pai, para que nós pudéssemos ter livre acesso com o Pai. Cristo Jesus, ao se esvaziar de si, esse privilégio, ele também deixou de lado a necessidade de ser reconhecido. Cristo, em nenhum momento, exaltou a si próprio. Mas no relacionamento dele, íntimo com o Pai, ele obedeceu, ele desceu e ele habitou entre nós. Se transformou lá num zigotinho que depois foi fecundado pela ação poderosa do Espírito Santo, se transformou num feto, cresceu como criança, caminhou em solo, ele se tornou a nossa semelhança. Ele sentiu as nossas dores, ele teve os mesmos medos que nós, ele sentiu na carne tudo aquilo que eu e você sentimos. Agora a pergunta que eu te faço é: nos nossos relacionamentos, no dia a dia, o que é mais difícil? A gente aguentar às vezes uma ofensa do irmão, ou você morrer na cruz por ele? E ter sobre você todos os pecados e as dores do mundo lançados sobre o seu corpo. Quando a gente olha por esse prisma, parece que suportar um irmão, aparar algumas arestas, fica mais fácil. E ela fica mais fácil mesmo, porque quem nos ajuda nesse processo é o próprio Espírito Santo de Deus. O próprio Cristo se esvaziou, ninguém o fez por ele. E ele tem o poder de fazer isso. Ele se esvaziou, ele abriu mão, para, como obra final dele, se entregar por nós. Segunda pergunta que eu faço para nós, e eu que me faço essa pergunta: nós temos nos esvaziado em nossos relacionamentos? Às vezes, nós somos feridos dentro do relacionamento. A gente percebe isso na infância. Eu, como terapeuta, atendo pessoas que chegam extremamente feridas, que trazem marcas profundas na sua alma. E essas marcas, elas aparecem em forma de sintomas, elas aparecem em forma de comportamento, porque elas foram feridas. Mas o que acontece é que quando dentro do meu casamento eu sou ferida, ou quando o meu pai me fere, ou quando a minha mãe me fere, ou quando o meu irmão que está do meu lado no banco me fere, eu corro um risco muito sério de construir um trono no meu coração. Mas quem ocupa esse trono é o orgulho e a soberba. O que a palavra do Senhor nos orienta quando nós somos afrontados, caluniados, feridos, machucados? Que nós devemos perdoar, liberar perdão. Amados, amadas, se esvaziar de si mesmo é você tirar de dentro de você tudo aquilo que te impede de vivenciar as obras poderosas do Espírito Santo de Deus. Quando nós, em nossos corações, não confessamos os nossos pecados, quando nós, nos nossos corações, não perdoamos o nosso cônjuge por uma palavra dura que ele deu, ou por algo que o irmão da igreja, de repente, às vezes sem intenção, nos fez passar, nós deixamos de lado o trono que seria para o próprio Cristo habitar, e nós colocamos outro para habitar naquele lugar. E esse é o primeiro passo para tudo dar errado. Reconstrução, gente, envolve a gente se esvaziar. Para nós podermos consertar lá à frente, não foi preciso arrancar o piso, né? Não foi preciso quebrar, não foi preciso esvaziar aqui dentro, jogar caçamba, muitos lixos. Tem como nós reconstruirmos deixando o lixo aqui dentro? Os entulhos das paredes quebradas? Não tem. Então, se nós quisermos seguir o exemplo de Cristo, nós precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que nos afasta do nosso Senhor, para que nós tenhamos a mesma mentalidade, o mesmo sentimento de Cristo. E Cristo fez isso para se entregar. Agora vem uma
Nós temos aberto mão dos nossos desejos pessoais em favor daquele que habita o mesmo espaço que a gente? Só para vocês perguntarem, pensar, não precisa levantar a mão. Tenho certeza que cada um de vocês, aí onde vocês estão, se forem fazer uma análise, bem profunda mesmo, vai ver que tem algo que você poderia dar um pouco a mais, mas você não faz porque o seu desejo de se sobressair, o seu desejo de que a sua vontade seja feita, o seu desejo de que você seja ouvido, de que você tenha razão, de que você, ele quer prevalecer. Se nós olharmos no versículo 3, o apóstolo fala assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um de vós superiores a si mesmo. Cristo Jesus, ele se esvaziou e ele se entregou para nos mostrar que não é a nossa vontade que deve ser feita, mas a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você olhe para quem está do seu lado e o veja com o mesmo valor que Cristo Jesus viu em mim e você. Agora eu vou falar para casais e filhos. Isso vale para a igreja, mas especialmente para casais e filhos. Nós temos visto muitos casamentos sendo desfeitos. Na pandemia houve uma estatística que aumentou o número de divórcios. Por que vocês acham que isso aconteceu? Que as pessoas tiveram que ser forçadas a conviver. Porque enquanto um está trabalhando o dia inteiro, a molecada está na escola, as pessoas não se encontram. Quando elas se encontraram, começaram os atritos. Começando os atritos, se nós não temos o pensamento de Cristo, se nós não estamos compactuando com o mesmo sentimento de Cristo, os atritos vão se tornar insustentáveis ao ponto que a gente prefere romper, ao invés de reconstruir. Então, você, esposa, se tem algo no seu relacionamento que você se sente desconfortável com o seu amado esposo, converse, não espere a briga, o momento do atrito acontecer para se relacionar e para dizer para ele o que você deseja. Converse, esposo, da mesma forma. Lá na palavra do Senhor, quando Paulo diz assim, esposas, sejam submissas aos seus maridos, e aí ele dá a outra ordem. Maridos, amem as suas esposas como a sua própria carne e entregue-se por ela como Cristo entregou-se à igreja. Esse é um exemplo maravilhoso de que quando nós compartilhamos o pensamento de Cristo, aquilo que eu faço para o meu esposo, aquilo que eu faço para a minha esposa, aquilo que eu faço para os meus filhos, ele está o tempo todo em comunhão com o que Deus deseja. E isso é libertador, irmãos. Algumas pessoas, quando falam de submissão, principalmente no aspecto da mulher, elas entortam o bico, porque tem uma visão deturpada do que é submissão. Eu vou usar um exemplo aqui desse pedestal, com licença. Estar submissão imagina como assim. Vocês estão vendo que aqui embaixo tem 3 pezinhos. Os 3 pés são para quê? Para sustentar, para dar apoio. Depois está vindo uma haste. Essa haste liga o pé que dá apoio e sustentação, a outra parte móvel que nós precisamos para encaixar o microfone. Essa aqui vem uma terceira haste, que é onde nós encaixamos o microfone. Então, todo esse conjunto, unidos, formam um pedestal. Se eu tirar só essa haste e usar ela não é um pedestal. Se eu tirar essa haste e usar ela, não é um pedestal. Se eu tirar aqui lá embaixo, ele não é um suporte. Ele é só 3 coisas soltas. Estar submissos à vontade de Deus e à vontade do esposo e à autoridade do seu esposo é nós estarmos sob a mesma missão. A missão desses 3 unidos é ser um pedestal. E a missão da mulher, juntamente com seu esposo, é sermos instrumentos de Deus, família, que traz gerações ao mundo. Submissão é liberdade. Submissão é vida próspera. Você entende que você está sob o mesmo propósito. Voltando a Cristo Jesus.
Ele foi submisso ao Pai ou não foi até o fim? Então, quando você pensar que o seu relacionamento está difícil demais, que não dá mais para seguir em frente, lembre-se de Cristo. Ele foi até o fim por mim e por você, numa morte humilhante, degradante, morte de cruz. Segundo ponto que eu quero trazer para vocês se chama se humilhar para servir. Está aí uma palavrinha também que traz muita confusão. E aí nós vamos ler aqui. Cristo a si mesmo se humilhou, ninguém tem o poder de o fazer, a menos que o próprio Cristo, e ele fez isso em obediência ao Pai, e foi até o fim por mim e por você. Quando a gente volta nos evangelhos, e que vai ver todo aquele período ali que Jesus é preso, e que ele vai para o Sinédrio, depois ele vai para Pilatos, depois ele vai para Herodes, volte para Pilatos. Ele sofreu uma série de humilhações. Mas não pense você que eles tinham esse poder para fazer isso com Cristo. Quem permitiu que isso acontecesse foi o próprio Cristo Jesus, para que a vontade do Pai fosse feita. Eu vou explicar para vocês rapidamente o significado da palavra humildade, porque no versículo 3 nós lemos ali, mas por humildade considerando cada um superiores a si mesmo, que é o que nós devemos fazer uns com os outros, e Cristo foi humilde, e desde lá do início ele sempre nos mostrou isso. Quando a gente vai para a raiz da palavra humilde, em grego, ela fala assim, a palavra que originou humildade é a grega humus, que significa terra. Este mesmo vocábulo, na antiga Grécia, também deu origem a palavras homem e humanidade, significando primeiramente terra fértil, criatura nascida da terra. Se desenvolveu até ter o significado que conhecemos hoje. Humilde, obviamente, tem a mesma origem em humus, e vem do grego humilis, que significa literalmente aquilo que fica no chão. Quando? Isso me fez lembrar de uma outra coisa. Lá em Gênesis 2, quando a gente vê no capítulo Gênesis 2, versículo 7, Deus criou o homem a partir de onde? Alguém sabe? Fala, universitários. Deus formou o homem a partir da terra. E quando você volta no Antigo Testamento, e quando você vai olhar qual que é a raiz para a palavra humildade, ela é a palavra, deixa eu pegar aqui a minha colinha, anave. Anave em hebraico significa se inclinar. Ou seja, desde a criação do homem, que foi feito a partir da terra, Deus se inclinou para vir em nossa direção, Deus se inclinou para nos formar, Deus foi humilde. Esse é um traço importante da característica de Deus. E nós somos feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus? Amém? Se nós somos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus, como lá nós vemos em Gênesis 2 também, passamos o homem à nossa imagem e semelhança, significa que em mim e em você está impresso a virtude do Pai, que é a de ser humilde. O problema acontece quando entra o pecado. Porque o pecado, ele corrompe tudo aquilo que Deus criou perfeito, o pecado ele deturpa. Nós, quando temos essa atitude de humildade, assim como o próprio Cristo teve ao se esvaziar e se permitir ser humilhado, nós estamos trabalhando a nossa identidade no próprio Deus. Nós estamos trabalhando aquilo que Deus imprimiu em nós, a virtude que Ele colocou em nós. Se você voltar lá em Salmo 113, diz assim, o Deus sobre toda a terra, está sentado sobre o trono, da cúpula, tudo. Esse Deus se inclinou para ouvir o meu e o seu clamor. Então, quando
quando eu considero meu irmão, quando eu considero minha esposa, quando eu considero meu filho, quando eu considero meu pai, quando eu considero minha mãe, quando eu considero a minha liderança da igreja, quando eu considero meu chefe, meu companheiro de trabalho, superior a mim mesmo, eu estou aperfeiçoando a virtude que o próprio Cristo Jesus, ele imprimiu em nós, na criação. A humildade. Todos nós fomos criados por Deus. E quando nós temos essa visão de humildade, né, trabalhada, quando a gente considera o outro com o mesmo olhar que Cristo olha por nós, com a mesma intensidade e amor que Cristo oferece a nós, nossos relacionamentos são transformados. Aquela situação que você acha que é impossível de resolver no seu casamento, ela pode acontecer, ela pode ser transformada. Por quê? É o próprio Espírito Santo de Deus que vai entrar lá e mudar a nossa história. Porque foi para isso que Cristo veio. Foi para isso que Ele deixou o Espírito Santo. Quando eu me recuso a me humilhar, primeiramente na presença de Deus, e me humilhação aqui, gente, não é no sentido de eu me transformar num tapetinho de odalisca, igual dizer numa antiga novela. Vou te pisotear igual um sapatinho de odalisca. Não é isso. Me humilhar é eu me colocar numa posição de humildade, em que eu saiba reconhecer quando eu estou sendo exortado em amor, em que eu considero a palavra dele com capacidade para me ensinar, quando eu considero que ele tem o mesmo valor que eu considero que ele é amado pelo Pai como eu, que eu considero ele, às vezes até mais do que eu. E a humildade seguindo o pensamento de Cristo. Acontece que quando a gente vai para o pecado, a humildade se transforma em humilhação. E quando nós humilhamos o nosso irmão, quando nós humilhamos a nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho, o nosso colega, o relacionamento ele é desfacelado pouco a pouco. Vou contar algo que aconteceu comigo. Vocês vão entender bem a diferença entre eu me humilhar e entre ser humilhado. Na minha caminhada com Cristo aí, que já tem mais de 20 anos, houve diversas vezes em que eu dei aquela escorregada feia, que eu pisei na bola. E irmãos em Cristo, muito amados, cheios do poder do Espírito Santo, e com a intenção de me exortar em amor, chegaram e me falaram: ó, Tata, você, isso aí você precisa corrigir, não está certo. Isso aí que você está fazendo, ó, gerou tal problema. Mas eu reconheci nessas pessoas o amor, esse amor entranhado, sabe, emaranhado nas vísceras, eu reconheci neles. Então, eles foram humildes a reconhecer que eu precisava melhorar. E eu fui humilde a reconhecer que eu precisava me arrepender. Porque tudo que nós fazemos, gente, tem um propósito, que é servir a Cristo. E não tem como eu servir a Cristo e servir ao meu irmão, o que ele está do meu lado, se eu não me aperfeiçoo, se eu não abro mão daquilo que me afasta do Senhor. Houve uma outra oportunidade onde eu fui humilhada. E agora vocês vão entender a diferença. Teve um culto evangelístico que eu ministrei para crianças. Tínhamos aproximadamente umas 30 crianças, entre crianças e adolescentes. E o tema era sobre Halloween, o porquê que nós cristãos não devemos celebrar essa data. E ali fiz uma grande exposição, juntamente com outras cinco facilitadoras que estavam ali, né, me dando todo o suporte para que eu pudesse ministrar o coração dessas crianças. E ao final nós fizemos um apelo. E dessas quase 30 crianças, mais ou menos umas 20 crianças levantaram aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E eu não sei você, mas eu ali naquele momento vi aquelas crianças entregando a vida para Jesus e reconhecendo que Ele era o caminho para salvar a vida delas, e elas queriam ter um compromisso com Cristo. Gente, eu fiquei igual ao salmista, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando estão feitos sonho. Eu lembro que essa aula ficava na parte de baixo lá da igreja, e eu subi aquelas escadas, eu e as irmãs, e a gente subiu cantando e pulando, aquela maior alegria, sabe? O coração estava pegando fogo. Eu tenho certeza que você já passou por uma experiência dessa, de se alegrar, sabe? Se alegrar no Senhor. E quando eu cheguei lá em cima, o Leonardo estava terminando a pregação, uma irmã com quem eu havia me desentendido num ensaio falou: preciso falar com você. Eu falei: tá bom, vamos falar. Eu lembro que eu me sentei
sentei no penúltimo banco. E essas outras irmãs que trabalhavam como facilitadora comigo ficaram em pé, né, conversando ali no fundo. E eu, super tranquila, super feliz, coração de festa. Falei, vem cá, irmão, vamos sentar, vamos conversar. E aquela foi uma das experiências mais duras que eu enfrentei na minha vida. A experiência de ser humilhada e não de ser exortada em amor. Essa mulher começou a falar coisas para mim que mexeu com toda a minha estrutura. Ela me acusou de coisas que eu jamais imaginei. Injúrias, calúnias. Gente, eu sei que nós temos nossos erros. Eu reconheço as minhas falhas. E naquele momento que ela começou a falar, eu tentei me justificar, mas não, você entendeu errado. E quando eu tentava falar, mais a voz dela se levantava. E naquele momento eu ouvi o Espírito Santo dizendo exatamente essas duas palavras. Cala a boca. Não falou para ela, falou para mim. Cala a boca. Fica quieta. E eu fiquei. E essa mulher continuou ali por quase meia hora, acabando comigo. E eu me senti assim, desculpa o termo, o verme da caca do cavalo do bandido. Eu não sei se em algum momento você já se sentiu assim. A humilhação, gente, a humilhação, ela faz com que essa terra na qual nós somos formados, essa nossa estrutura do nosso ser, ela seja corroída como a água faz em terreno arenoso. Ela derruba todas as suas estruturas. E foi aquilo que aconteceu comigo naquele momento. Eu me senti, toda aquela alegria, aquele júbilo, era como se tivesse aberto um ralo no meio do templo e fez, foi embora. E ficou só no lugar luto e desolação. Eu me senti a pior pessoa do mundo, confesso para vocês. E por algum tempo eu acreditei que tudo aquilo que ela estava falando era verdade. Porque em mim já existiam algumas raízes feridas registradas na minha alma que levavam sobre incapacidade, não valor, desmerecimento. Eu já me sentia assim. Só que quando essa mulher veio e falou um monte de coisa a meu respeito, me humilhando, sem a intenção de me exortar em amor para que eu aprendesse, ela só queria despejar toda a raiva, toda a dor que ela tinha dentro dela em mim. Então, eu desmoronei. Irmãos, essa é uma situação que aconteceu comigo e que me deixou marcas, até que Cristo as curou. Mas de repente isso também já aconteceu com você. E se nós não tivermos essa visão de que eu me submeter ao outro tem que passar por amor, nós corremos o risco de, ao invés de nos humilharmos como Cristo se humilhou, nós nos tornarmos agentes de humilhação. E nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser o quê, gente? Sal e luz deste mundo. Nós fomos chamados para temperar e iluminar essa terra. Nós não fomos chamados para enviar palavras de destruição e morte. Então, se no seu relacionamento há palavras que geram morte, há palavras que geram humilhação, há palavras que colocam o outro numa situação de inferioridade, então, amados, para nós reconstruirmos os nossos relacionamentos e vivermos plenamente com Deus, nós precisamos, antes de tudo, nos humilharmos na presença do Senhor e confessar isso ao Pai. E não repetir. Porque lembra que Jesus nos considerou de extremo valor. É por isso que Ele se entregou na cruz. Cristo nos ensinou que para nos relacionarmos saudavelmente e plenamente com Ele, nós temos que, assim como Ele fez, se humilhar para servir um ao outro. A vida do crente, gente, é serviço. E o serviço começa em casa. E não é só no serviço de louça, gente. É servir seu tempo, servir sua atenção, servir seu amor, servir palavras que dê ânimo, servir palavras que dê consolo, servir palavras que promovam vida, que promovam cura. A vida do cristão é uma vida de serviço, porque isso é o que Cristo nos ensinou. Quando a gente volta lá no texto de... Vou pegar aqui a colinha. Quando a gente volta lá no texto de... João 13. Quem lembra de João 13?
quando Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. Todos eles ceiam. Jesus então retira a parte de cima da sua túnica, enrola sua cintura com uma toalha e ele se inclina para lavar os pés dos discípulos. Gente, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, se inclinou para lavar o pé daqueles que, pela sociedade, pelo mundo, eram inferiores a Ele. E eu e você, às vezes, temos dificuldade de abrir mão, às vezes, um pedacinho de tempo para deixar o nosso cônjuge mais feliz, para passar um tempo brincando com o nosso filho, para servir na igreja com mais intensidade, com mais amor. Olhemos para Cristo. Se Ele fez na forma de homem, é exatamente porque eu e você temos capacidade também de fazer. Então, nós devemos nos humilhar diante de Deus, para que a nossa vida ao Pai seja uma vida de serviço em relação com Ele e de serviço em relação com o próximo. Olha para você. Nós temos uma cruz. A cruz é o constante lembrete, para mim e para você, de que Cristo desceu do céu, veio ao mundo para se relacionar e nos salvar. E os braços estendidos da cruz é para nos lembrar que esse relacionamento que nós temos que nutrir com Deus, ele não tem que ficar aqui, ele tem que se estender para os lados. Que o serviço que nós prestamos a Deus, ele tem que ser feito para os lados também. Vida em comunidade saudável, gente, se a gente quer evitar os problemas que também estavam tendo lá em Filipenses, é nós considerarmos isso. Que tudo aquilo que nós fazemos como quem fazemos para Deus. Então, quando você serve na casa do Pai, quando você serve na sua comunidade, quando você serve com alegria dentro da sua casa, você faz isso para Deus. E você demonstra ao Pai que você está no mesmo pensamento que Cristo esteve. Para finalizar, tem uma parte aqui que fala assim, 3. A exaltação pertence a Deus. Pensa comigo. Quem se esvaziou? Cristo. Cristo se esvaziou. Cristo se entregou. Cristo se humilhou. Mas Cristo não se exaltou. É interessante pensar sobre isso. Cristo, sendo Deus, ele se entregou, se esvaziou, se humilhou, mas ele não se exaltou. Quem o exaltou foi o Pai, porque até o fim Cristo obedeceu ao seu Pai. Cristo foi submisso à vontade do Pai. Cristo ele fez o desejo do Pai. Ele trouxe sobre ele todas as dores, tudo aquilo que ele precisou passar para que nós pudéssemos hoje estar aqui salvos. E Deus devolveu a Cristo. Olha no versículo 9. 9 não, é 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Quando Cristo passou por todo esse processo, para se tornar semelhante a mim e a você, para nos ensinar, para nos dar essa possibilidade, ele se esvaziou da sua glória. E o Pai o exaltou. E o Pai não só o exaltou. O texto diz que é sobremaneira. Sobremaneira, meu amor, sobremaneira é. Não há nenhum outro nome que se compare ou que seja maior que o de Cristo Jesus. É no nome de Cristo que enfermos são curados. É no nome de Cristo que há libertação. É no nome de Cristo que os nossos relacionamentos podem ser transformados. É no nome de Cristo que surdos voltaram a ouvir, que coxos e paralíticos voltaram a andar, que cegos enxergaram. E é no nome de Cristo que nós vivemos. O nome de Cristo foi exaltado sobremaneira para que ninguém pudesse fazer as coisas como Cristo fez. O nome de Cristo foi exaltado sobremaneira para que ele pudesse então ser reconhecido até o fim dos tempos como aquele
que é o nosso Senhor, Senhor para a glória dele mesmo? Não. Deus o exaltou sobremaneira para que ele seja Senhor para a glória do Deus Pai. Quando eu e você nos permitimos fazer como Cristo fez, se humilhar, se entregar, servir em benefício do próximo, por amor à obra do Senhor, por amor à nossa comunidade, o próprio Deus entra em ação. É o próprio Deus que vai dar aquelas coisas que nós estamos procurando. Porque não pense você, não, ele pode fazer, eu sei que ele pode. Ele pode fazer todas as coisas. Ele só não pode fazer aquilo que é para você fazer. Deus não nos obriga a fazer nada, irmãos. Deus não nos obriga a viver a nossa identidade dele. Deus não nos obriga a nos relacionarmos com ele. Deus não nos obriga a nada. Ele nos dá a oportunidade de nós fazermos isso como ele deu essa oportunidade para Cristo. E quando nós nos rendemos em obediência ao Pai, ele mesmo entra em ação e a nossa vida é transformada. Irmãos, tem alguma coisa na sua vida que não está caminhando bem? A pergunta, talvez, que você deve se fazer essa noite, não é o que eu preciso fazer para melhorar. É o que eu não estou fazendo, ou o que eu estou fazendo de errado, que está provocando essa situação. Se nós não colhemos os frutos benditos que nós ansiamos e esperamos em Deus, é porque nós estamos deixando de fazer ou fazendo errado aquilo que a própria palavra do Senhor nos orienta. É simples. Então, você quer ter o seu casamento lindo, maravilhoso, transformado? Tenha um só sentimento com Cristo. Seja submisso ao Pai. Busque fazer o desejo do Pai. Gente, se relacione com o Pai. Porque Ele vem em nosso favor. Gente, a ação de Deus parte sempre de Deus. Quem que criou a terra? Deus. Quem que enviou seu Filho? Deus. Sempre parte do Senhor. Eu e você fomos chamados, eu e você fomos salvos, porque Deus se inclinou e nos alcançou. Deus foi humilde. E sendo tão grande, olhou para a gente e disse: vai lá, filhão, é contigo. Vamos lá salvar esse povo. Porque eu quero adotá-los para mim como filhos. Você e eu fomos adotados pelo amor do Pai. E quem nos proporcionou isso foi o sacrifício de Cristo. Relacionamentos transformados, reformados, reconstrução de relacionamentos, então, ela passa por duas ações: a nossa ação e a ação de Deus. E é Deus quem vai fazer com que os nossos relacionamentos, a partir do momento que nós agimos, ele seja digno de ser observado pelos de fora e dizer: olha, esse povo tem alguma coisa diferente. Nossa, eu quero tanto um casamento igual o dele e dela para a minha vida. Nossa, eu quero tanto que meu pai me trate como o pai da fulana trata ela. Digam para mim, gente, como que estão os relacionamentos lá fora? Qual que é a visão hoje de casamento, de criação de filhos? Qual que é a visão dos compromissos, das relações? Tudo líquido, fluido. Ah, isso não está bom? Ah, deixa eu ficar lá. A gente vai começar com outro, a gente vai começar com outro, a gente vai casar com outro. Ah, essa amizade não serve. Eu jogo fora. Descartável. Mas se a gente vive as verdades imutáveis que a palavra do Senhor nos traz, os relacionamentos deixam de ser descartáveis para serem duradouros. Porque ao invés de a gente descartar, a gente reconstrói. A gente reaproveita. Se tem uma coisa na visão dos mais antigos que eu gosto, é essa visão de reconstruir. Não sei se vocês aí têm essa visão também. Antigamente as coisas eram feitas para durar muito tempo. Hoje quebrou e já ir nas casas Bahia, vou comprar outro. Ah, vou comprar na internet, está na promoção, vou jogar fora isso aqui. Ah, eu não estou mais gostando da cara desse sofá, vou trocar. Isso se estendeu para os relacionamentos. Nós, filhos do Deus Altíssimo, não fomos chamados para descartar pessoas, porque nós não fomos descartados.
eu e você fomos feitos filhos do Pai por adoção. Ele não nos descartou. Deus não deixa ninguém para trás. Jesus é o pastor que não deixa uma única ovelha para trás. Você, dentro do seu lar, dará uma palavra para os pais sobre você ter uma autoridade dada pelo próprio Deus. E essa autoridade é a autoridade de você ser protetor. Você é a autoridade espiritual dada por Deus para ser o protetor da sua família. Muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes, hoje em dia têm vivido perca de sentido de vida, de propósito, de quem ele é, porque há um buraco, um arrombo na questão da paternidade. Então, pai, seja um pai maravilhoso para os seus filhos. Se vocês aí são mais jovenzinhos, os bebês da igreja, você é homem, tenha isso, você é o pastor da sua casa. Você é o sacerdote do seu lar. Mulher, fortaleça essa visão do sacerdócio do seu esposo, dos seus filhos. A mulher que desconstrói a paternidade, a hombridade, o lugar de autoridade do homem dentro da casa, ela destrói emocionalmente e espiritualmente a vida do seu filho e da sua filha. Não preciso me estender porque você já tem uma noção das coisas que acontecem. Os nossos relacionamentos, eles têm que funcionar como uma dança. A Trindade, eu gosto dessa expressão da Trindade, que eles funcionam como uma dança. Um é o tempo todo colocando o outro como superior a si mesmo. Um faz, o outro vai completo, porque o outro quer. É o tempo todo assim. E nós como família, e nós como igreja, também precisamos ter essa mesma visão dos nossos relacionamentos. Trabalharmos juntos, unidos, fortalecendo um no outro as características que o próprio Deus nos deu. Então, se nós quisermos, se nós queremos aí um casamento, relacionamentos familiares, igreja, que eles possam ser bem construídos, precisamos confiar que o próprio Deus o fará. E isso não será para a nossa glória, e sim para a glória do Pai. Gente, eu quero ter um casamento, um relacionamento com os meus filhos. Eu quero, eu desejo, eu oro por isso. Para que quem olha de fora, olhe e fale: vocês são tão poucos. Leonardo e eu participamos de vários eventos e é comum nós ouvirmos essa expressão: vocês são tão bonitinhos juntos. A gente tem problema? Tem. Só que, como servo e serva do Senhor, como filhos e filhas do Senhor, nós decidimos constantemente trabalhar o nosso casamento, a nossa relação, de forma que a gente apare as arestas. Eu me coloco sob a missão dele e ele me ama como ele ama a própria carne dele. Ele se entrega por mim, pelos meus filhos, e eu também devolvo isso. Eu me entrego por ele e pelos meus filhos. Porque eu desejo que o meu casamento seja visto lá fora como um referencial, uma marca de Cristo nas nossas vidas. Se você deseja isso também para o seu casamento, então é o próprio Deus que vai fazer. E você terá o seu relacionamento exaltado pelo Pai, para a glória dele. Cristo será reconhecido quando os nossos relacionamentos forem desse jeito, nutridos em amor, nutridos em entrega, nutridos em se render, se humilhar, em se entregar, nutridos em serviço. Quando o Senhor não, nós precisamos, na verdade, orar. Nós cantamos uma canção, Coração Igual ao Teu, no início do culto. Diz assim, dá meu coração igual ao teu, meu mestre, dá meu coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá meu coração igual ao teu. Falar a verdade, a escolha do louvor do Wagner foi assim, em cima disso tudo. Nós precisamos clamar ao Pai que Ele nos dê um coração igual ao dele, que Ele coloque em nós o pensamento igual ao de Cristo, o nosso modelo máximo,
se nós quisermos que os nossos relacionamentos sejam transformados, reconstruídos. Porque se isso acontece, Cristo é glorificado, Cristo é exaltado. E até que Ele venha, nós temos o companheirismo, a ação poderosa do Espírito Santo. Eu e você fomos chamados para servir a Deus também nos nossos relacionamentos. E a minha oração nessa noite é para que o Pai cure o seu relacionamento. É para que o Pai coloque em cada um de vocês o coração e a mente de Cristo. Para que o Pai dê a cada um de vocês um coração manso e humilde. Para que o Pai coloque em cada um de vocês o desejo intenso de servi-lo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus colocou filhos, Deus colocou esposa, Deus colocou esposo, Deus colocou mãe, irmãos da igreja, colegas de trabalho. Tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos deve ser olhado com os olhos de Cristo, pela perspectiva do amor de Cristo, porque Ele, antes de tudo, nos amou primeiro. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos neste momento te agradecer a Deus pela carta amorosa que o Senhor nos trouxe nesta noite. Nós queremos te pedir, Pai, humildemente, que o Senhor, pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, venha sobre a minha vida e venha sobre a vida de cada irmão e irmã que está aqui nesta noite. Que o Senhor, Deus, coloque em nós um coração disposto a te obedecer. Que o Senhor coloque em nós, ó Deus, um coração disposto a se humilhar, a se render. Um coração disposto a servir. Um coração disposto, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Para que o Senhor seja glorificado. Para que haja salvação nessa terra. Para que haja cura. Para que haja libertação. Que ao olhar os nossos relacionamentos, as pessoas tenham o desejo de compactuar da mesma coisa. Da alegria de ter um lar feliz, da bênção de ter um lugar feliz. A Tua palavra nos diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas que o Senhor dá graça aos humildes de coração. Deus, em nome de Jesus, nos dê essa visão de humildade, para que a Tua bênção seja derramada sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada homem, cada mulher, cada criança que está aqui. Que o Senhor dê a eles, ó Deus, os Teus sonhos, Teus propósitos e a Tua visão, e nos ensine a ser cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus, para a Tua honra e Tua glória. Amém.